Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Hoje vamos estar aqui para conversar, mas também para lhe dar a conhecer dois livros muito especiais. Imagine desde já este título, Bipi, Onde está o coração? E depois, Bip, A vida de um cão. Bom, na verdade, são duas histórias e são livros especiais, porque são livros para todos. E já vamos perceber porque é que eu digo que é para todos, porque à partida seria para todos quando se pensa num livro, mas estes todos é mesmo todos, ninguém fica de fora desta leitura e destas histórias. Para já, só dar-vos aqui um bocadinho conta da primeira capa deste livro, que nos fala então do BIP, Onde está o coração, não é? E depois temos BIP, A vida de um cão. Ora, são duas histórias, são dois livros muito interessantes e vamos perceber que por dentro não trazem só letras, trazem algo mais, mas eu diria que trazem até uma vida inteira para contar e para saborear. Mas já vamos conhecê-los mais à frente. Para tudo isto e para conhecermos esta história, como é que eles surgem aqui na secretária do Matinais, vamos estar à conversa com três convidados. E são eles, a começar logo aqui pela minha direita, Célia Sousa, coordenadora do CRID, que é o Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Politécnico de Leiria. E porque este centro é muito ativo e decide fazer sempre coisas belas e inovadoras, tem sempre lugar marcado no Matinais. Depois, Eduarda Pires é presidente da Associação Mão Guia. Já vamos perceber onde é que entram neste projeto. E também o Maurício Hilgert, ele é ilustrador de um destes livros. Eu não sou eu que vou dizer qual é, apesar de já me ter sido revelado, mas será ele que vai contar a história de ter chegado a esta aventura destes livros tão para todos. Desde já, muito obrigada aos três por terem vindo ao Matinais. Doutora Célia, começava por si, no sentido de percebermos como é que estes livros chegam aqui a esta secretária. Como é que foi o início? Muito bom dia. Bem, este início surgiu com um contacto da Eduarda, da Associação Mão Guia. A Associação Mão Guia, ela depois falará sobre ela, mas fica situada em Lisboa e há cerca mais ou menos de um ano e meio ela surgiu num contacto daquelas pesquisas que se fazem, não é? Que percebia que nós trabalhávamos com livros diferentes e veio ter connosco, colocando-nos o desafio, inicialmente de trabalharmos um livro em braille da Luísa Ducla Soares, da nossa escritora tão conhecida de todos nós. Nós dissemos que sim e depois, com o decorrer do projeto, como gostamos sempre de abraçar novos projetos e na verdade tentamos sempre fazer coisas um pouco diferentes, surgiu um novo livro da autoria da Eduarda, que ela depois explicará como é que ele nasceu. E quando ela surgiu com esse livro, eu disse, então, porquê é que nós não vamos para além do braille e não colocamos este livro, fazemos umas ilustrações especiais e colocamos também pictogramas para trabalharmos com outro tipo de população, além das crianças cegas. Ela aceitou, nós aceitámos este projeto também, primeiro porque eram livros e livros que tinham no seu ADN a diferença, respeitam, portanto, as necessidades das crianças, e depois também porque as histórias em si, tratam do modo como nós, hoje em dia, vivemos numa sociedade e como é que ela trata os animais. Sabemos muito bem que a nossa sociedade, muitas vezes, não trata da melhor forma os animais, tem-nos e depois, a determinada altura, quando não os acham tão engraçados, descartam-se um pouco deles. Foi um bocadinho assim que surgiu este projeto e, portanto, cá estão os nossos livros. E já vamos conhecer um pouco mais em pormenor cada um dos livros. Agora, Eduarda Pires, presidente da Associação Mão Guia, eu queria desde já perceber quem é a vossa associação, qual é a vossa missão? A nossa associação é uma associação muito recente e que iniciou com estes projetos, com o programa BIP-ZIP da Câmara Municipal de Lisboa. BIP-ZIP quer dizer Bairro de Intervenção Prioritária, Zona de Intervenção Prioritária. É uma bolsa de apoio a estas populações que é libertada pela Câmara Municipal de Lisboa e ao qual algumas instituições concorrem com alguns projetos. A nossa associação, pretende agir em projetos colaborativos entre pessoas e animais,
E foi neste sentido que nós projetámos, já tínhamos projetado num outro projeto anterior, que acabou por não resultar, e projetámos estes livros para intervir nesta população. Durante todo o ano nós treinámos alguns cães, nomeadamente um cão que se passou a chamar BIP, que estava na Associação São Francisco de Assis, que é parceira deste projeto, e treinámo-lo para fazer projetos e algumas sessões de leitura assistida por animais, leitura com estes livros. Aliás, a doutora Célia Sousa ajudou-nos porque libertou alguns recursos para nós termos livros acessíveis, não é, em braille, e pormos pessoas que não têm essa necessidade ao lado de pessoas que têm e lerem em conjunto. Fizemos muita educação assistida por animais nas escolas, levámos o BIP às escolas e ensinámos mais ou menos aos garotos o que é ter um cão, o que é posse responsável dos animais. E neste contexto surgiram estes 2 livros. Em termos da associação, a área de intervenção entre o humano e o animal, a pessoa e o relacionamento que tem com os animais, isto porque sentiram, Eduarda, que a sociedade de hoje não tem exatamente as atitudes mais corretas com os animais? Eu penso que é preciso educá-la, penso que é preciso ajudar as pessoas a ter essa atitude mais correta, como diz, e caminhar um bocadinho no sentido da inclusão de todas as pessoas, e por isso aparecem estes 2 livros que são para todos, e no sentido, nós não podemos virar costas nem viver numa sociedade de costas viradas para os animais ou para a natureza, e nesse sentido nós o que propomos é fazer ações colaborativas entre pessoas e animais que ajudem esta inter-relação, ou seja, que os animais possam ajudar as pessoas a percebê-los melhor e vice-versa, e em que as pessoas também possam de alguma forma ajudar os animais, que é o caso destes 2 livros. O da Luísa Ducla Soares, dos 8 aos 12, fala de um cão que é abandonado e põe os garotos pequenos a pensar então, e agora o que é que acontece quando um cão fica sozinho em casa o dia todo? Será que também não vai à casa de banho como as pessoas? E o meu, que é um livro mais para miúdos mais pequenos, dos 5 aos 8, e que é um cão que perde uma chapa de identificação que tem ao peito, que é um coração, e que se o cão se perder, então o que é que tu fazes? E que é esta ponte reflexiva entre os 2 mundos, entre o mundo do animal e o mundo das pessoas. Em termos das crianças e dessa iniciativa que dizia há pouco que vão fazer às escolas, explicando como é que se trata de um cão, como é que se cuida de um cão, como é que tem sido a receptividade por parte das crianças? Sentem que depois a mensagem acaba por chegar a quem nós precisamos momentaneamente, que é o adulto? Eu penso que se nós conseguirmos transformar a mentalidade a esta altura, na infância, eu tenho a certeza absoluta que teremos adultos melhores. E penso que é uma boa aposta para transformar os pais, sendo os garotos mais exigentes naquilo que querem que os pais façam e que esperam que os pais façam, porque eles próprios vão fazer de diferente. A receptividade tem sido muito, muito boa, ao nível dos docentes, ao nível das escolas e ao nível dos garotos. O BIP era um cão real, que nós adotámos e treinámos, e para terem noção, ele chegava à escola, já estava muito habituado, furava e ia ter com os garotos todos. Os garotos às tantas ofereciam-lhes umas maçãs, porque diziam que eles gostavam de lanche saudável, e tornava-se um pouco o centro da escola. Nós temos milhares de desenhos feitos pelos garotos, etc. As histórias foram lidas e testadas com estes alunos, que fixaram muito bem. Por exemplo, na história da Luísa diziam: Eduardo, mas isso é triste. E eles próprios categorizavam aquilo que acontece na história como sendo positivo ou negativo. Muito bem, não vamos divulgar a história toda, mas vamos só dar assim uma pista. BIP, a vida de um cão, fala-nos então de um cão que é abandonado, é isso? BIP, a vida de um cão, foram os garotos de um dos bairros BIP que escolheram este título. A Luísa lançou alguns títulos e eles gostaram muito deste. Fala-nos de um cão que cresce no circo e que tem o percurso normal. É adotado por uma família, é comprado num aquário, numa loja, cresce com o Rodrigo cresce, a família deixa de fazer sentido, ter um cão deixa de lhes fazer sentido e, de repente, vão de férias e não têm onde o pôr e deixam-no na rua. O que retrata uma situação em toda a época sazonal que sabemos que acontece muitas vezes, não é? E a partir daí eu desenrolar, agora que estou sozinho na rua, o que é que eu, BIP, vou fazer? E perguntar também aos garotos o que é que achas que aconteceu a este cão, não é? E o que é que tu farias se visses um cão nestas circunstâncias? Acredito que a maioria diz que, eu escalo. Eles ficam muito tristes, é incrível, quase devíamos filmar as expressões deles, ficam muito tristes quando leem a história.
Depois, onde está o coração? Fala-nos de... Nós criámos este projeto em conjunto e a ideia seria ter duas atitudes. Ter a atitude que a Maria Luísa descreve, e que obviamente que é para uma faixa etária um bocadinho superior, que eles já têm um poder reflexivo maior, e a atitude contrária, que é alguém que tem um cão e que por acaso esse cão se perde, e é a Maria que pede ajuda ao pai, sim, vamos procurar o cão. E porque eles vão à procura da chapinha do coração e o cão perde-se e ela quer ir procurar. Por isso há sempre duas atitudes. Nós podemos enverdar por ir procurar o nosso cão e termos um lugar e um espaço na família para ele, ou não, não é? Em termos das ilustrações, vamos introduzir o nosso Maurício na conversa. Maurício é o responsável por qual das ilustrações? Do BIP onde está o coração ou BIP, ou a vida de um cão? Sim, eu fui É tudo responsável BIP. pelas ilustrações do BIP onde está o coração. Como é que foi entrar nesta história? Olha, foi uma grande surpresa, na verdade. A doutora Célia que me convidou de última hora para o projeto. Mas eu fiquei muito feliz com o convite, especialmente porque une duas áreas que eu acredito muito, são muito importantes, né? Que é a preservação animal e a inclusão. Então, poder levar as crianças esse material seria algo muito, muito importante de ser feito. Em termos das ilustrações, Maurício, estamos a falar de ilustrações normais, corriqueiras, ou porque estamos a falar de livros especiais, elas também têm que ter algo de especial? Com certeza, esse talvez tenha sido um dos maiores desafios, porque quando a gente pensa em ilustrações normais, né, a gente sempre seguia pela estética, se é bonito, se é, né, atrativo para uma criança. Mas se vai para uma criança com uma necessidade diferente, a gente tem que tentar encontrar o que vai ser mais fácil para ela, não é? Então, muitas vezes é um trabalho de desconstrução do que é o comum de uma ilustração, buscando essa facilidade de acesso. E como é que foi encontrar essa facilidade? Naturalmente foi tudo fluindo no lápis ou nem por isso? Sim, é preciso ser feito muitos testes antes no lápis, explorar alguns rascunhos e ao pouco vai se refinando, né? No projeto que já trabalho no CRID há algum tempo, já trabalho estudando e pesquisando nessa área, então foi uma sequência, na verdade, que eu já venho produzindo atualmente. Doutora Célia, é um livro que tem pictogramas, tem ilustrações e tem mais o quê? Tem pictogramas, tem ilustrações, tem braille. As ilustrações, tal como o Maurício acabou de referir, Que são é, por ilustrações... exemplo, eu agarrei em 2 páginas que tem braille. Tem braille e tem o texto também a negro, portanto vai permitir, e o texto aumentado vai permitir que uma pessoa que não é cega, por exemplo, o Mas pai que vê ou a mãe, mal. possa também Ok. ler, e também igualmente vai permitir que o professor, os familiares possam acompanhar na leitura dessa história uma criança que é cega, ou vice-versa. Depois, para além disso, tem os pictogramas, que vai permitir que crianças, não só crianças com deficiência, mas ainda há pouco, antes de iniciarmos aqui esta conversa, antes de irmos para o ar, eu falava com a Eduarda e ela dizia-me que tinha uma criança com 3 anos e que ela já conseguia ler a história. Na verdade, estes livros também têm essa capacidade de estimular a leitura nas crianças mais pequenas, porque como têm os pictogramas, as crianças leem pelo conteúdo do pictograma e, consequentemente, vão entender a história. E sentem-se muito felizes porque dizem que já estão a saber ler. Portanto, além deste livro ser pensado para as crianças cegas, para as crianças com deficiência intelectual, é também um material para trabalharmos com todas as crianças, nomeadamente em contexto de jardim-escola. Portanto, todos têm acesso. E estes 2 livros têm a particularidade de podermos trabalhar esses valores que falávamos em respeito com os animais, mas ao mesmo tempo também estamos a trabalhar na inclusão, porque vão ter contacto com outro modo de comunicação. Vão perceber o que é o braille, vão perceber porque é que essas imagens são tão especiais, que quando se tocam estão em relevo, e vão senti-las. E vão perceber também porque é que existem estes símbolos, vão fazer perguntas. Consequentemente, o livro em si é um motor da inclusão também nas escolas e não só na família, porque quando a família compra um livro destes também se questiona. E eu acho que, tal como para trabalharmos a responsabilidade que as pessoas devem ter no modo como interagimos com os animais, também ao mesmo tempo estamos a trabalhar a inclusão. No fundo, quando trabalhamos as duas coisas, trabalhamos para um bem, não é? Portanto, Este projeto, doutora, 2 livros, quanto tempo é que isto de trabalho tem por aqui? Como é que foi? Isto foi
numa corrida, sim, porque há isto pouco tem falava só 1 ano e meio. Sim, isto tem muitas horas de trabalho, porque estes livros, como veio, são os livros especiais, diferentes, portanto têm uma lombada diferente, com argolas, são feitos livros individualmente, portanto cada um... livro a livro, não é? Livro a livro, portanto estamos a falar de cerca de 600 livros que têm estas duas edições, e são impressos, depois são montados manualmente, por uma equipa muito pequena, não é? Foi preciso recorrermos a todos, daí estar aqui o Maurício, que o Maurício está connosco no Politécnico de Leiria no âmbito de um projeto de investigação, precisamente a trabalhar com os livros. Já chegou, entretanto, outro jovem do Brasil que também já está a trabalhar connosco. Todas as mãos que nos surgem são importantes para montarmos os livros e para os podermos fazer chegar. Sim, é um projeto complexo, mas de qualquer modo, este é um projeto que para nós tem um carinho especial, pelo facto de ter vindo, quem veio ter connosco é uma instituição que está sediada em Lisboa. E muitas vezes nós, que estamos numa instituição de ensino superior no centro de Portugal, temos muitas vezes a sensação que não se sabe exatamente o que é que nós estamos a fazer no país. Eu costumo até ter uma frase e dizer: sabe-se mais facilmente o que nós fazemos fora do nosso país do que dentro do nosso país. E, portanto, é um orgulho imenso podermos mostrar também o trabalho que fazemos fora da nossa região, não é? Porque já temos feito alguns livros a esse nível, com esse registro, digamos assim, mas a possibilidade de mostrarmos esses livros para além da nossa região de Leiria também foi muito importante. E mostrar, de facto, que aqui se faz ciência, que no nosso Politécnico se faz ciência e que, a nível da edição de livros, de facto, que estamos no topo daquilo que se faz em Portugal. E isso foi muito gratificante. Claro, todos estes trabalhos, como eu costumo dizer, e nestas histórias mais do que nunca, são trabalhos do coração. Aliás, não poderíamos trabalhar no querido se não tivéssemos, aquilo que nos move é mesmo o nosso coração, ou seja, o que nos move é percebermos que cada atitude que nós temos vai mudar uma sociedade e vai melhorar a vida das pessoas. De facto, Maurício, através das ilustrações, ainda por cima em relevo, vai dando com... É quase também uma forma diferente de dizer que todos têm que ter lugar nesta sociedade. Foi sentindo isso de forma especial enquanto foi escrevendo esta história através das imagens? Sim, acredito que sim. É quase uma prova de que a gente pode fazer isso, né? A gente pode aliar um material que seja interessante às pessoas e também às pessoas com deficiência, não é? No mesmo material. Então, acho que durante esse processo é uma lição a se aprender. Em termos da associação, enquanto escrevia o livro, Eduarda, o que é que foi percepcionando? Porque às vezes escrevemos, estamos a contar uma história, mas no final, quando o vemos assim, como é que foi? Como é que viu o bebê já prontinho? Este livro foi muito testado com os miúdos porque nós tínhamos que fazer muitas sessões, estavam projetadas, isto é um projeto que concorreu na Câmara Municipal de Lisboa, no programa BIPZIP, e estava em projeto nós testarmos a história com os alunos. Por isso, de alguma forma, nós fomos materializando, antes quase de chegar aqui, nós fomos materializando, então a surpresa não foi assim tão grande. E fomos testando parte da história. Se os garotos gostavam mais que fosse uma menina e um pai, se fosse um menino, fomos testando muitas partes e às vezes quase materializando com os desenhos que eles faziam, íamos pondo o texto e desenhos que eles faziam, de maneira que não foi assim uma surpresa tão grande nesse aspecto. Então, de certa forma, os meninos foram ajudando à construção foram desta ajudando história. muito, sim, foram ajudando muito. Quem escolheu algumas partes do texto, por exemplo, se a Maria pela direita e o Bipo pela esquerda, nós pusemos, vai por aqui, por ali, pela direita, pela esquerda, para a frente, para trás. Eles diziam, não faz sentido, é pela direita e pela esquerda. O cão tem o nariz molhado, então não consegue farejar, porque eles diziam, porquê é que ele tem o nariz molhado sempre? Tomou banho? Pronto, há algumas coisas que nós incorporamos, ou que eu incorporei, e que são diretamente vindas das sessões que fizemos no bairro e que fizemos com as crianças. Muito bem. Eu penso que BIP, A Vida de um Cão, uma edição limitada, não é? Mais ou menos 400 exemplares, sim. segundo a informação, e BIP, Onde Está o Coração, são 200 exemplares. Para quem... Como é que se tem acesso a este livro? Como é que tudo acontece agora? Pronto, podem ter acesso no querido, que nós poderemos
vender. Vão ter também acesso através da página da Associação Mão Guia, que faz chegar, e mais alguns sítios que estamos a pensar onde será possível colocar os livros à venda. Para que possa ser mais fácil também chegar sim. até ele. Em termos deste projeto, a Associação pensa levar isto mais além e até poder transportar estas histórias além fronteiras ou não? Nós tivemos agora dois pedidos de 2 países fora, e eu tinha, aliás, acabado de falar com a doutora Célia sobre isso, como é que nós vamos conseguir transportar. Eu penso que sim, penso que estas histórias têm um valor, mas têm um valor colaborativo interno muito grande. Foram feitas por um leque de pessoas e um leque de sabedorias que está aqui dentro. Nós vamos ter que juntá-las de novo e reproduzi-las para fora. Então temos que nos sentar e pensar como é que vamos montar esse projeto. Mas sim, penso que sim, pelo menos pelo interesse que tem havido, penso que é possível, e espero que seja um instrumento tão útil para eles como e para cá, não é? Que seja um instrumento muito útil. Muito bem, eu vou aproveitar só porque há pouco mostramos aqui BIP, onde está o coração, e agora eu acho que se calhar temos que ver um pouquinho também do que vai por dentro do BIP, A Vida de um Cão, então de Luísa Ducla Soares. E vamos começar aqui com a capa. E depois tentar aqui, vou abrir mesmo assim, onde vamos poder ver uma página de letra aumentada, mas também tem ilustração, e tudo isto é de facto muito trabalhoso. Mas o total das 3 coisas, Célia, é isso que depois dá o sabor final a cada um destes livros? Sim, mas o sabor final vem quando nós vemos uma criança que não tinha possibilidades de ler aquilo que são os livros normais e que de repente está a folhear um livro e está a sentir a história, porque está a senti-la, não é? Está a lê-la com os dedos e está a sentir a história, está a sentir as imagens, que é uma coisa que também não tem oportunidade na maior parte dos livros infantis. Não sentem as imagens, não sentem os personagens. As ilustrações podem estar bonitas, mas se as crianças não tiverem a hipótese de as sentir, isso é a maior alegria. Ora, só estou a acertar nas letras, estão-me a dizer. Então vamos lá ver se eu... pronto, acertei aqui numa ilustração. Eu não conheço assim tudo por dentro, portanto tive a pontaria de acertar só nas letras, com tudo lá para casa. Eu vou fazer o favor de fazer assim e depois... Ora, muito bem, vê lá, Eduardo, se consegues aí apanhar. Pronto, que assim pelo menos já se vê, se não só iam ver as letras, que também é importante, que a Célia estava a dizer que em aumentado todas as crianças conseguem. Estamos mesmo a terminar e por isso uma mensagem final. Bem, a mensagem final é a que tenho vindo a dizer há algum tempo, desde que estamos a trabalhar em livros multiformato. É importantíssimo que as editoras pensem que existe outro público para aquele que é o padrão. É preciso que, essencialmente, quando estamos a fazer livros para criança, é essencial que as editoras pensem que existem crianças que não conseguem aceder ao livro dito normal. Por isso, é necessário que olhem para isso e que vejam que é possível fazermos, porque nós já mostramos que é possível termos esses livros, que há público para os comprar, porque isso também é importante. Eles não estão no mercado, porque de facto as editoras continuam a ignorar, atrevo-me aqui a dizer, como a avestruz a esconder a cabeça, a entrar a cabeça na areia, sim. Continuam a achar que não há público suficiente para estes livros e, na verdade, isso é mentira. Eduardo. Estes livros trazem uma igualdade de oportunidades aos alunos, ou seja, os alunos que têm alguma deficiência não necessitam de sair da sala de aula, nem de ir a um centro e podem estar sentados lado a lado com os pares, e este livro pode ser partilhado. E esta partilha cria de certeza absoluta uma visão nova de mim e do outro. E penso que isso é muito importante e deveríamos apostar mais neste tipo de materiais. Maurício. Então, acho que esse livro é um convite a gente, como criadores, como designers, ilustradores, procurarmos mais a inclusão, não é? Como norte de nossos trabalhos, porque a sociedade está aí com todas as pessoas e precisamos atender a todos. Não é? Muito obrigada aos 3 por terem vindo. Ficámos assim então a conhecer BIP, A Vida de um Cão. BIP, onde está o coração? Bom, eu espero que o coração esteja bem pertinho de cada um de vós e que possam perceber que este é um projeto diferente e que é preciso então que as nossas editoras
olhem mais para estes projetos, porque este não é um livro só para alguns, é de facto um livro para todos. E quando estamos a falar de crianças, como dizia a doutora Célia, de facto, é importante que todas possam conhecer a história e todas possam ler a história, tendo em conta as limitações de cada uma. Isto é para refletir. Até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.